Há 50 anos, em novembro de 1974, um grupo de cearenses estava inaugurando aqui em Fortaleza o que viria a ser o primeiro shopping center da nossa cidade, o primeiro shopping center do nosso estado. O Shopping Center 1 foi um sucesso de vendas, um sucesso de público. Ele modificou o crescimento, ou ajudou a modificar o crescimento da nossa cidade. E tudo isso graças também a uma campanha muito interessante, criada e feita por cearenses, de propaganda. Então o vídeo de hoje é para mostrar essa história de inovação, de empreendedorismo e de criatividade do povo cearense. Shopping Center 1, 50 anos. No meu livro eu falo do surgimento do bairro da Aldeota. Como é que ele surgiu? Porque até o início do século XX, a Aldeota ela não existia, praticamente não existia. A cidade se resumia, até o final do século XIX, ao centro, né, onde que concentrava todas as funções, inclusive a função residencial, e as pessoas ali tinha tudo, né? Tinha comércio, tinha serviços e tinha função residencial. Depois, com o crescimento do centro e com a atividade comercial também se desenvolvendo, as pessoas passaram a se sentir um pouco incomodadas de estar no meio, né, de outras funções que não fosse só a residencial. Então começaram a se afastar para outros bairros. Que bairros eram esses? Isso principalmente se tratando das pessoas de uma classe social mais abastada, de maior poder aquisitivo. Então foram para o bairro da Jacarecanga e o bairro do Benfica. Foram considerados então os primeiros bairros elegantes da cidade. Isso no final do século XIX e começo do século XX. E aí eram os primeiros bairros elegantes, principalmente Jacarecanga e Benfica. Mas aí o Jacarecanga, por exemplo, a indústria passou a se instalar ali. E aí, mais uma vez, essas pessoas se sentiram incomodadas de estar junto a uma atividade industrial, operários e tudo, e queriam uma diferenciação. Aí o que acontece? A Aldeota, né, dessa aqui era toda... principalmente essa parte inicial da Aldeota se chamava Outeiro, e era ali principalmente aquela parte depois do Colégio da Imaculada, o Colégio Militar, Praça do Cristo Rei, ali era o início da Aldeota. Mas havia uma dificuldade muito grande da cidade se expandir para aquele lado, apesar de ser muito agradável. Se buscava também se estabelecer, se instalar ali, porque se dizia que era onde a cidade tinha um clima mais ameno, onde os ventos chegavam primeiro, se dizia isso. Sabe? Havia bem marcada a Avenida Santos Dumont. Por quê? Porque a Avenida Santos Dumont era o percurso, o caminho do bonde. Então, a Santos Dumont ela teve um papel assim, importantíssimo na expansão e na formação do bairro da Aldeota. Então, o bairro da Aldeota ia se crescendo e sendo ocupado a partir da Avenida Santos Dumont e porque era o caminho do bonde. Saía do centro, ia para lá e voltava. 1940 e pouco foi o período também da inauguração dos primeiros clubes, como o Country Club. Mas era assim, era Santos Dumont e uma quadra para cada lado, para sul e para norte. Depois duas. Então a Santos Dumont primeiro e depois essas quadras lindeiras, como a gente chama, elas iam sendo ocupadas. E sempre em função do bonde. Então o bonde ele teve um papel bem importante na formação do bairro da Aldeota até a década de 50 aproximadamente. Residências, tá certo? E algumas pequenas lojas comerciais aparecendo nas ruas, mas pouca coisa.
E aí, em 74 para 75, houve, a gente chama a Lei 4486, que mudou. Mudou em que sentido? Com relação à ocupação, e em vez de residencial, a residência agora eram boutiques, né? Era uma loja, uma sapataria, uma farmácia, alguma coisa que ocupavam essas residências. Então, aquele trecho inicial ali da Santos Dumont com Barão de Stuttgart foi que primeiro manifestou essa mudança. Não, o centro, o varejo de Fortaleza, naquela época, era praticamente concentrado na Praça do Ferreira, aí pega um pouco Major Facundo, Rio Branco, aquele centro ali é onde tinha o comércio. E era também o local, e isso que de alguma maneira as pessoas gostavam, a sociedade cearense gostavam, em que as pessoas se viam e se viam, aí tinha as histórias, tinha o contador de causos ficava sentado, tinha as figuras folclóricas. O centro ainda conservava as principais funções comerciais e serviço, e quando você precisava fazer alguma coisa, ou um profissional liberal, um médico, um arquiteto, um advogado, os escritórios eram no centro. O centro estava se verticalizando, né? Surgiam os primeiros edifícios, década de 50, ali na Praça do Ferreira, ou outros edifícios o Sul América, o edifício São Luís, outros que surgiram na década de 60, começou a surgir o Palácio Progresso, que foi o primeiro edifício moderno no centro. Então o centro tinha também, né, a sua importância como o principal centro da cidade. E até o final da década de 60 foi assim, até início da de 70. Dentro da cidade começou o desgaste quando derrubaram o Abrigo Central, né? Eu não sei se você sabe, mas o Abrigo Central foi feito pelo Edson Queiroz, né? Eu soube um dia desse aí, numa conversa de bar que tinha sido. Fui procurar saber e realmente foi feito por ele. Então derrubaram o Abrigo Central, que era um ponto de encontro das torcidas, onde se vendiam as revistas, jornais. Os jornaleiros jogavam no chão as manchetes, os jornais com as manchetes, né? Tinha a torcida do Ceará se reunia no famoso Pedão da Bananada. Era tudo, a cidade era ali, era ponto de ônibus, era tudo. Derrubaram o Abrigo, perdeu muito. Então ficou em torno da Coluna da Hora, derrubaram a Coluna da Hora. Então a praça ficou, né, todo mundo perdeu o chão. Né? E aí a frequência que era de intelectuais, que já vem de longe, até no tempo da padaria espiritual, né? Eles se reuniam os intelectuais, os grandes conversadores da época, como Tarcísio Tavares, Augusto Pontes, tinha o Posto Mazzini, que era do pai do Nazareno Albuquerque, publicitário de renome, jornalista, e as pessoas foram deixando de frequentar. E a praça passou a ser tomada por, que chamavam na época, batedores de carteira, né? Que hoje são os ladrões de celulares, né? Então, era muito arriscado as donas de casa, saírem para suas compras na Praça do Ferreira e passarem por ali, porque fatalmente tinham que passar. Existiam os boatos, porque lá perto tinha uma movelaria de um senhor, um comerciante chamado Malheiros, que era a movelaria Furna da Onça. E o slogan era a pior da cidade. E na frente da loja tinha uma onça viva dentro de uma jaula, né? Hoje estaria preso o dono da loja.
Então, havia essas brincadeiras de mau gosto, que na hora das conversas, um chegava e dizia, olha, a onça fugiu. Né? E as pessoas foram se apavorando. Né? Uma dessas, o Augusto Pontes, que foi secretário de Cultura, desmaiou, foi levado em casa num carro do posto Mazin. E aí, isso foi afastando as pessoas. Quando nós começamos, então, a divulgar, a fazer sutilmente a divulgação do centro, era onde dizia, saia da confusão do centro. Né? Começou com o mote era saia da confusão do centro. O centro da cidade vai mudar para outro local. Tal. E fomos colocando isso, faixas nas ruas, né? Rodapé de jornal, mas tudo, né? Sem dar a chance de você imaginar para onde é que iria. Então, criou-se uma expectativa. Foi a tal campanha de expectativa que foi feita. Né? Na década de 70, começaram a surgir alguns episódios aqui na cidade toda, mas que levaram a uma transformação do bairro da Aldeota. Isso também, não só isso restrito aqui a Fortaleza, mas era um fenômeno que estava acontecendo em outras cidades brasileiras. O quê? Era a transferência, não era a transferência do centro principal, mas era a formação de novos centros que eram atraídos para o lugar de habitação dessa classe de maior poder aquisitivo. Então, eles já achavam incômodo ir para o centro, né? O centro, está mais distante, é mais inseguro, tem gente de todas as origens, de todo jeito. Então, vamos começar a pensar, trazer algumas coisas para cá, algumas lojas. Então, isso aconteceu no Rio de Janeiro antes, aconteceu em Salvador, mesmo em Recife. Pastel também, e tinha a Lobras, e a Lobras era um grande ponto, era talvez a maior loja de Fortaleza, era a Lobras, e estavam começando a aparecer supermercados que chamava Mercantil, o nome era Mercantil, mas concentrado naquela área, evidentemente já começando a aparecer problemas de estacionamento, de alguma insegurança, principalmente mais tarde à noite, e por isso o comércio eu chamava comércio ia até 6 horas da tarde, porque quando começava a ficar escuro tinha problemas de assalto, de roubo, de furto, etc. Eu fui apresentado ao Tasso pela dona Wanda Ribeiro Costa, tia dele. Tasso, após a morte do pai, veio morar em Fortaleza para tomar conta dos negócios. Era um moinho, um hotel Savaná, uma loja da La Fonte. E não conhecia ninguém, porque tinha passado muito tempo fora. E nós começamos a conversar. Eu fui o primeiro amigo, fui o primeiro ouvinte, e ele vinha com esse projeto que tinha visto nos Estados Unidos, né? Estava começando a era dos shopping centers, e ele resolveu trazer para Fortaleza a ideia de um shopping center. Não um grande shopping center, mas um shopping que tivesse, porque naquele tempo já estava muito desgastado o
comércio no centro da cidade. Tudo que você quisesse tinha que ir na praça, como chamavam, né? Praça do Ferreira. Não, vai, compra na praça e tal. Então começaram a aparecer os batedores de carteira. Era muito calor, o povo reclamando do calor, era a molecagem, né? As vaias, enfim, estava começando a virar um caos, né? E aí a ideia dele era mudar o centro da cidade para outro local. Nessa época eu morava em São Paulo, e em São Paulo eu acompanhei a evolução do Shopping Center Iguatemi de São Paulo, que era bem menor do que o Iguatemi de hoje, e nem existia a Avenida Faria Lima, era na Rua Iguatemi, e enfim, era um sucesso. E em determinado momento, tínhamos meu irmão e eu, que estávamos trabalhando lá nos negócios do meu pai, e nós decidimos que um de nós tinha que voltar para o Ceará para trabalhar nos negócios do meu pai aqui. Eu costumo dizer que até meados da década de 70, ou iníciozinho da década de 70, o bairro da Aldeota era predominantemente residencial, unifamiliar e de volumetria horizontal. Era isso, o bairro da Aldeota era isso. Então tinha, né, esses pequenos consultórios, um outro hospital, alguns colégios, né, também o Colégio Santa Cecília, já tinha o Santo Inácio, tinha alguns colégios, mas era assim, era um reduto residencial, né, e de prestígio na cidade. No bairro de Aldeota, são numerosas as residências modernas, construídas bem de acordo com as exigências do clima. Coincidiu, nessa época que eu estava vindo para cá, já me decidindo a voltar para morar aqui, nessa época tinha um casarão famoso aqui, enorme, que ocupava uma quadra inteira, que era do sogro do meu irmão, chamado Raimundo Oliveira. E o Raimundo Oliveira tinha falecido e eles e a família tinha resolvido vender a casa. A casa era bonita, tinha um terreno, ela sobressaía porque ela ficava no alto, assim, estilo colonial americano. A casa era muito bonita, muito suntuosa, no centro da quadra, lá atrás. O carro entrava pela esquina, mais ou menos pela esquina, e saindo pela outra. Era uma mansão, realmente. Ruas lindeiras ou nas quadras lindeiras, mas sobretudo na Santos Dumont, havia construções que até o final do século XX, muitas delas ainda existiam. Então eram imponentes, eram grandes, e diziam muito do morador dessa casa. A Santos Dumont era residencial, né? Tinha a casa, se eu não me engano, do Fernando Macedo, tinha a casa do Raimundo Oliveira. Me lembro que as meninas faziam algumas tertúlias lá naquela casa. Era uma região puramente residencial, né? Era região de grandes casas, né? Dos mais abastados das cidades, né? Dos empresários. E era isso, era totalmente residencial. Nem se podia imaginar que aquilo algum dia fosse virar alguma coisa parecida com o comércio. Surgiram mansões muito grandes, os terrenos eram muito grandes, coisas que não havia antes em outros bairros. Então era um privilégio do bairro, então ele sempre foi tido como o bairro elegante de Fortaleza. E quando eu soube que estava à venda e eu estava vindo, me deu a ideia, disse para o meu irmão: Carlos, vamos comprar a casa do teu sogro?
e vamos, que tal a gente fazer um shopping center lá? Era uma casa neoclássica, tá certo? Como tem ainda hoje. E aí, então tinha grandes construções, obras grandes, residências que muitas vezes ocupavam uma casa inteira. E ele topou. Nós compramos a casa do Raimundo Oliveira e aí eu comecei a estudar um pouco como era a coisa de shopping center. Tasso chegou com o terreno é esse aqui, e aliás, só tinha praticamente aquela opção. Eu quero dizer que fui muito desencorajado na época, porque, como eu estava contando aqui para vocês, a rua tinha seus problemas. O pessoal dizia ir para a rua é ir para o centro da cidade. Não sei, vocês são muito novos, não sei se pegaram isso, mas eu vou para a rua. Onde é que você vai? Não, hoje eu vou para a rua. É ir para o centro da cidade. Não, em Fortaleza não dá, porque o pessoal gosta de ir para a rua, o hábito de ir para a rua é cultural, a questão da rua, a Praça do Ferreira, a fofoca da Praça do Ferreira, é lá que tinha, um pouco antes, não é desse tempo, antes tinha a tal, que o pessoal mais antigo falava da esquina da Broadway, diz a lenda que dava tinha um vento que dava na esquina, que levantava a saia das meninas, e tinha uma plateia que ficava por ali esperando acontecer e tal. Tinha a Lobras, enfim, era uma coisa meia audaciosa demais. Vixe, que ventinho bom, danou-se, que ventinho bom danado. Ó moça, tome cuidado, o vento é um danado e gosta de fazer sujeira. A cearense quando passa que segura a saia, pois o vento tá dizendo tomara que caia. Cinema sem pagar nada, a rapaziada tá querendo lá no Ceará. Mas eu estava muito convencido que seria uma coisa que já cabia em Fortaleza, porque os problemas do centro da cidade estavam começando a aparecer com mais frequência, com mais intensidade, o problema de segurança, de estacionamento, mesmo de sujeira, etc. Estava firme nessa ideia de mudar o centro para outro local. E eu tinha estudado o shopping center e sabia que o shopping center precisava de uma âncora. A ideia do shopping center é ter um mall, que chama mall, é o corredor que tem aqui no Center 1, e ter duas âncoras numa ponta ou na outra. A âncora que atrairia, se tivesse uma âncora de qualidade, atrairia o fluxo para comprar nas outras lojas. Mas cheguei à conclusão, fizemos um pequeno estudo, que era muito precipitado fazer um mall grande e com duas âncoras. Não tinha mercado, nem tinha loja que queria vir, porque na época lojas de departamento eram poucas. Tinha a Mesbla, praticamente a Mesbla era a grande loja de departamento. E estava aparecendo em São Paulo também os hipermercados Jumbo, que faziam um pouco o papel de loja de departamento, porque fora comida eles vendiam praticamente tudo que uma loja de departamento vende. Então, nós pensamos em fazer um shopping que, ao invés de ter duas âncoras de um lado e do outro, teria uma âncora, mas o mall seria uma praça central e as lojas ficariam ao redor dessa praça central. E aí, disse, bom, eu vou levar o Jumbo para Fortaleza, para esse shopping center, vou tentar. E eu tinha um professor chamado Bresser Pereira, que depois foi ministro da Fazenda, que trabalhava no Pão de Açúcar, o varejo mais inovador que tinha à época aqui no Brasil. E eles tinham inovado com o Jumbo em São Paulo, que era um sucesso, e fui trazer. E ele me conseguiu
ele trabalhava no Pão de Açúcar, uma entrevista com o Abílio Diniz, com quem eu fiz, a partir daí, uma amizade muito grande até agora, quando ele acabou de falecer. E o Abílio disse para mim, vamos fazer o seguinte, Ceará é muito longe, nós não queremos sair de São Paulo, Ceará é muito longe. Mas se você topar, você faz um jumbo, eu te dou todo o know-how, te dou o nome, e você me dá 15% do negócio, e o negócio é teu, e você manda teu pessoal treinar aqui. Naquele momento, já que nós não temos nenhuma loja que interesse, a Merbla não tinha, que também não acreditava, eu digo, então nós vamos operar o jumbo também até que o mercado se consolide. Com isso, nós começamos a arquitetar o projeto aqui. O arquiteto foi o Zé Issa, que vocês estiveram com ele, que era jovem, todo mundo era jovem naquele tempo. É um supermercado com 50 lojas. Eram talvez os arquitetos despontando mais jovens aqui. E me aproximei de três lojistas que eram jovens, muito jovens, praticamente tinham ou herdados ou começado a trabalhar recentemente, e tinham uma ânsia de inovação muito grande. E esses três rapazes, que eram o Inácio Capelo, o Assis Vieira e o Pedrinho Casimiro. Eu me lembro que as lideranças eram Assis Vieira Filho, né, da Alcapana, Inácio Capelo, da Sapataria Belém, Pedro Casimiro, da Samaritana, vieram representantes do Pão de Açúcar, o senhor Manuel Gregório, que era dono de uma empresa de cinema chamada Havaí, que instalou no centro, era um Cine Gazeta. Era um cine moderno, com tela moderna. Então, ele estava presente e foi muito prestigiado. Eu acho que nem o Cássio, nem nós tínhamos essa ambição. Ele tinha a pretensão de colocar uma estrutura comercial rentável num local que já estava demandando essa intervenção há algum tempo. Não, foi tudo nós. O Pão de Açúcar não deu sugestão nenhuma, fora o treinamento da loja deles mesmo. E o mix, nós fomos pegando as lojas que nós considerávamos mais importantes da cidade e íamos batendo na porta e convidando para vir. Vinham, ótimo. Se não vinham, a gente procurava a segunda mais importante para vir. E foi mais ou menos assim que a coisa. Nós não tínhamos o know-how de fazer o mix tecnicamente, como depois nós aprendemos a fazer aqui. O lançamento do Savanato foi uma reunião com os diretores de jornais, com lojistas, né? E foi explicado o projeto do Centeirão, como é que seria, o que ele pretendia. Foi tentativa de convencê-los do modelo de shopping center, porque outra coisa que tinha diferente é que eu queria mostrar que o shopping não era um aluguel puro e simples. Eu construiria todas as facilidades, investiria o capital, daria aos clientes todo o conforto, etc., etc., mas estacionamento e correria o risco junto com eles, porque o faturamento do shopping seria um percentual sobre a venda e não um aluguel fixo. Basicamente, esse era um ponto importante para explicar e para que os lojistas entendessem. E tinha muita gente, né? As pessoas
sempre tiveram uma curiosidade muito grande em torno do Tasso Gereissati, né? Era assim uma coisa impressionante. Que isso veio desde a chegada dele aqui até, né, na época que foi governador, que as pessoas queriam chegar perto do Tasso. Mas foi um sucesso. Saiu todo mundo já tendo a ideia do que seria aquele projeto. Resolveram, se entusiasmaram com a ideia, acreditaram na ideia e me fizeram um trabalho de me aproximar. Eu morava fora, mas de todos os lojistas, e fazer um trabalho de aproximação com lojistas, etc. O desafio é uma oportunidade, um escritório novo, rara e muito boa, quer dizer, então nos dedicamos a ele. A equipe, o calculista era o pai do Luciano Pamplona. E aí a coisa foi evoluindo, e foi evoluindo. Fred coordenava a compatibilização da engenharia com a arquitetura, as influências sobre o programa a ser implantado vinham do centro do Assis Vieira, do Inácio Capello, dos dirigentes do clube lojista, tá certo? Que subsidiavam com opiniões às ideias do Tasso, e o que o Tasso decidia que devia ser feito. O engenheiro responsável era Frederico Borges Moreira, Fred Moreira, filho do ex-prefeito Murilo Borges. O Fred Moreira era um engenheiro duro, no bom sentido, quer dizer, cobrava os prazos, coordenava e compatibilizava os projetos, os vários projetos, porque no empreendimento desse, o projeto estrutural tem sua importância, o de instalações tem uma importância também relevante, e a arquitetura tem que se acomodar com eles de maneira a que não haja contradições entre o que você planeja na arquitetura e o que o instalador está pretendendo, tá certo? Então ele era muito seguro nessa, e isso evitava atrasos e ajudava, porque a compatibilização facilita o andamento da obra de qualquer maneira. E o Fred era casado com a prima do Nádia, prima do Tasso, filha do Dr. José Carlos Ribeiro, um médico muito conceituado na cidade. E o Fred foi o engenheiro responsável pela obra. Os autores do projeto foram os irmãos Issa, Francisco e José Issa, né? E assim as coisas foram acontecendo. Era meu primo, ele tinha trabalhado numa grande construtora, era casado com a prima minha, e muito competente, eu conhecia a competência dele, e chamei ele para também o caso dele se interessar em evoluir fazendo essa construção. Então nós construímos com a coordenação do Fred Moreira e a arquitetura do Issa. Consumi do zero, mais ou menos, mas não é difícil, porque você tem, dos 10 mil metros quadrados, 5 mil eram ocupados pelo Pão de Açúcar. Então já criava um volume que você não tem como alterar. E colocar lojas em volta não representa dificuldade. Uma dificuldade maior era resolver estacionamento, tá certo? E aí, finalmente, veio outra mudança, que eu considero que foi talvez a maior de todas, que provocou esse início da centralidade, que foi a construção do Center 1. E aí eu atribuo isso ao Tasso Gereissati, que foi ele que teve essa ideia. Isso também já existia em outras cidades, shoppings, né, que não havia aqui. Sem dúvida que as dimensões do Center 1 são dimensões de um shopping de bairro. Hoje ele é pequeno, mas na época era uma grande novidade aqui.
Por quê? Porque era um shopping que estava, né, alinhado aos anseios dessa população que habitava aqui. Não. Ele disse a dimensão que ele queria e o layout do supermercado foi executado por eles. Onde ficava a parte de frios, no fundo, tá certo? Porque até hoje os supermercados têm um esquema de forçar o consumidor a pegar os gêneros de primeira necessidade, no fundo passando pelas... Na época dizia-se até que havia uma pesquisa americana que dizia o seguinte: todo supermercado é roubado. Tem um percentual, não sei se era 2% ou 1%. Se ele é roubado acima do percentual, tá certo? Se ele é roubado acima do percentual, é porque está mal, a fiscalização é precária. Se ele é roubado abaixo do percentual, não quer dizer que a fiscalização é eficiente, quer dizer que a mercadoria não está bem exposta. Mas o mais interessante era as empresas na época de engenheiros, né, da grande maioria, começando, e todos queriam pegar um serviço lá, porque isso depois ia se transformar no cartão postal, né, da empresa. O Tasso era muito tímido, falava muito pouco, conheceu essas pessoas que eu fui aos poucos apresentando, os donos de jornal, de televisão, e a maior delas era do Grupo Queiroz, né, da família da mulher dele, e ele não gostava de dar entrevista, de falar em televisão, de conversar com jornalista, e eu ia fazendo, né, ocupando esses espaços, anunciando o que poderia chegar, falando por ele algumas coisas e tal. Mas ele era muito, o Tasso sempre foi muito arredio. A construção do shopping foi realmente foi vitoriosa, né? Não resta a menor dúvida. Mas foi muito trabalhosa. Muito trabalhosa. Tivemos aqui momentos assim que a gente não imaginava que chegava a hora para inaugurar o shopping. Mas de fato correu tudo bem. A arquitetura na época já era uma grande novidade, né? Porque, como eu falei, o primeiro shopping da cidade, né? E em termos de acabamento, eu lembro bem do piso industrial, que veio uma empresa da Bahia, porque aqui não tinha quem fizesse o piso industrial. E ele era todo especificado com piso industrial, né? Toda a área comum, área de supermercado, toda era com piso industrial. Você vê pela planta aí, tem a de estacionamento, é o máximo de estacionamento. Não decidiu-se não fazer subsolo. Episódio que eu fui muito criticado, muito pelos meus tios que trabalhavam conosco, que era do estacionamento, que era coberto, estacionamento embaixo, e que eles diziam: rapaz, aqui não tem sentido estacionamento, vai gastar uma fortuna, você tem lugar para encostar em todo lugar aqui no Ceará, ninguém encosta, para que fazer estacionamento? Então, agora o negócio do estacionamento, gastar uma fortuna para fazer, e no fim o estacionamento foi muito pequeno. Escada rolante, que deu muito trabalho, e fomos precisos de pegar um pessoal fora daqui para terminar a construção dela. Mas de fato deu tudo certo. Tem obra sem atraso, mas o atraso que teve lá não foi nada que prejudicasse o planejamento dos empreendedores de quando deveriam começar a operação. Ele tem sempre uma pretensão de se começar uma operação dessa antes do fim do ano, para ganhar as vendas de fim de ano. Existiam muitas visitas às obras, né? As pessoas entravam para ver e tal. Chegou a um ponto que o engenheiro foi obrigado a colocar uma linha até onde as pessoas podiam entrar ou não. Na verdade, não havia uma ideia concebida, foi tudo do zero.
E nós aprendemos muito. Se nós tivéssemos tido mais experiência, nós tínhamos. Primeiro, o Pão de Açúcar adorou o modelo, que depois passou a usar em outros lugares, de fazer a loja deles com outras lojas ao redor. E começamos então a planejar também a parte de marketing. E eu também não conhecia bem as agências aqui, e achava que as agências daqui, apesar de ter boas, já tinham boas agências, mas não tinha a experiência naquele setor, naquela área que eu queria. Eu fui chamado para uma conversa com ele. Ele explicou o projeto do Center 1, do Shopping Center. Eu ouvi com muita atenção, mas eu não entendi nada. Eu não entendia como é que num lugar só você poderia ter 100 e tantas lojas, um cinema, um supermercado e tal. E ele tentava explicar e eu fazia de conta que tinha entendido. Na verdade, estava uma confusão muito grande. E ele disse, como é que nós vamos fazer? Eu disse, não, eu vou montar uma equipe, né? Vou chamar o Mino para trabalhar comigo nos textos e na arte. Vou chamar o Ednardo para fazer um jingle. E uma pessoa que tem a cara de responsável, que nós não temos, que era o Frota Neto, que era um jornalista de economia, de óculos, com a cara de austeridade, que passava um pouco de responsabilidade para a imagem da equipe. Mas me lembrei de 3 pessoas que eu lembrei que se juntassem as 3 viravam agência, até imaginando que eles virassem uma agência no futuro. Uma era um jornalista especializado em marketing, que tinha acabado de fazer a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, especializado em marketing, que é o Frota Neto. Era um cara muito inteligente, brilhante, e entendia de marketing e conhecia a cidade muito bem. O outro era outro jornalista que era também muito inteligente e conhecia todas as vias, tinha acesso a todas as mídias, aos meios de comunicação do Estado, que era importante, da cidade, e quem funcionava e como funcionava, que era o Guto Benevides, também era um menino. E outro para fazer a parte de arte, um talento extraordinário, que era o Mino, o Hermínio, que era conhecido como o Mino. E juntamos os 3 como se fosse uma agência, apesar de que não era uma agência, eram os 3 que fizeram e foram montando. E assim foi formada essa equipe. Mas nós sentimos a necessidade de uma pessoa que explicasse detalhadamente a coisa. E procuramos uma professora muito culta, conhecedora. E a Luísa Teodoro foi a encarregada de explicar o que era o Center 1, que tem até um anúncio numerado: 1, por que o Center 1? 2, o que tem o Center 1? Como será? E assim as coisas começaram a andar, né? E daí nós começamos a evoluir, construir, para fazer a construção. Contratei um grupo para ir, e aqui tinha um rapaz chamado Nilo Sérgio, que trabalha comigo até hoje, que foi para São Paulo para fazer treinamento no Jumbo, como eles trabalhavam, como era lá, e várias outras pessoas que foram treinar em São Paulo. E, enfim, aí fizemos
uma belíssima propaganda, realmente foi um sucesso. A propaganda marcou a cidade e fizemos uma campanha de expectativa também, porque ninguém sabia direito o que é que seria esse shopping center, porque ele também tinha cinema, né? Então tudo junto, cinemas, coisa, não era uma coisa meio confusa para as pessoas entenderem. Então criamos uma expectativa muito grande e montamos um esquema de publicitário que tinha como tema, e o jingle ficou muito forte. O jingle foi feito pelo Ednardo, eu acho. Não a letra, a música. Nós fazíamos a parte de comunicação. Essa parte de loja, o Tasso tinha as reuniões dele sempre com os lojistas. Eu acho que o presidente da associação na época era o Assis Vieira Filho, que era o dono da Alcapana. Era ele, Inácio Capelo, Pedro Casimiro, que era o dono da Samaritana, Inácio, acho que era Sapataria Belém, e outros. E eles foram formando o mix, né? E assim as coisas foram acontecendo. O Ednardo era muito amigo do Mino. E a letra fazia coisas porque a Praça do Ferreira, que era muito do coração de todos nós, havia uma crítica muito grande, uma tristeza muito grande no Ceará, porque ela tinha sido descaracterizada porque derrubaram a coluna da hora. Então a letra fazia essa alusão que puxava um pouco a cultura e o sentimento do fortalezense em relação à Praça do Ferreira, e dizendo que depois que derrubaram depois que derrubaram a coluna da hora e o abrigo central, a Praça de Ferreira mudou para outro lugar, que era um lugar para você se encontrar também. Era mais para se encontrar, para se ver, para ir ao cinema, se divertir, etc. Olha, o Tasso tinha certeza que a cidade iria mudar. Quando ele me pediu que fizesse um jingle para abrir mais a cabeça das pessoas, o que eu chamei o Ednardo e o que eu passei para ele: Ednardo, você tem que dizer que o centro da cidade vai mudar para outro local, né? E que vão ser várias lojas num só lugar, com segurança, ar-condicionado, cinema, supermercado, tá. Então você tem que dizer isso, e nós vamos colocar um desenho animado feito pelo Mino mostrando, né, as coisas, jardins, coisas verdes, coisas bonitas e tal. E assim foi feito. Foi feita a letra do jingle, que era depois que acabaram com a coluna da hora, depois que derrubaram o abrigo central, o centro da cidade mudou para outro local, onde tem ar para respirar, coisas lindas para comprar, e o centro agora é o Center 1. Aí no final tinha lá um off, Center 1, Center da cidade. E aí isso casava com a campanha, e quando começou a ser veiculado na televisão, foi uma loucura. As pessoas já queriam ir antes da inauguração. Eu já tinha a área primária, que era o bairro, mas com a ambição de atrair gente de outras áreas da cidade, que de qualquer maneira se deslocavam para ir para o centro, e que em vez de se deslocarem para ir para o centro, se deslocariam para ir para o centro, onde teriam as facilidades. Agora tem um detalhe, era preciso criar a marca do Center 1. Então o Mino trabalhava madrugada, virava noite e não conseguia a marca que o Tasso queria. Então um dia, olhando para a logomarca do Pão de Açúcar Jumbo, eu vi que na tromba do elefante tinha um trevo. Eu disse: Mino, tira o trevo da tromba do elefante e faz
a marca do Center 1. É só colocar aí embaixo, Center 1. E aí ele estilizou o trevo, tirou da tromba do elefante, fez um trevo estilizado e foi assim surgiu a marca do Center 1. Boutiques, tinha sapatarias, loja de presentes, de perfume, relojoarias e agência de viagem, livraria. Então, o Center 1 foi um grande sucesso desde a sua inauguração, em 1974. Né? Foi uma grande festa, ele trouxe até tinha um supermercado Jumbo, que era o Pão de Açúcar hoje, e que era a âncora, né, do shopping, e ele chegou a trazer um elefante, um Jumbo, para a festa de inauguração. Foi uma grande festa, atraiu muita gente na festa e depois atraiu uma clientela, né, de maior poder aquisitivo e que passou a frequentar o Center 1. O Antônio Ronce tinha um supermercado, Ronce, né? Até o Assis Santos depois criou o slogan Ronce é Ronce, barato todo dia, né? E o Antônio Ronce fez um espécie, sem ter ideia, mas era um supermercado com jeito de shopping, né? Ali na esquina da Barão de Student com o Antônio Salles. E eu era amigo da filha dele e soube pela filha dele, em segredo, que ele iria trazer um canguru para botar na frente do supermercado. Isso ia causar um alvoroço na cidade, né? Eu imaginei que fosse um canguru daqueles. Aí corri para conversar com o Tasso. Disse, Tasso, o Antônio Ronce vai trazer um canguru. Você precisa dar um jeito de trazer um elefante para representar o Jumbo. No supermercado Pão de Açúcar Jumbo, o Jumbo, o símbolo é o elefante. Ligue pro Abílio Diniz. E ele ficou pensativo, ele não entendia como é que o Abílio Diniz tinha dado a marca dele para um menino de 23 anos. Eu disse, mas esqueça isso, peça o elefante. Aí ele ligou para o Abílio Diniz, o Abílio disse que tinha um elefante treinado, adestrado para a inauguração das lojas e autorizou a vinda do elefante para cá. O elefante veio de caminhão de São Paulo até Fortaleza com adestrador. O elefante não tinha, o Pão de Açúcar não tinha um elefante domado, ele tinha um elefante a quem eles sabiam a quem recorrer quando precisavam do elefante. O elefante era realmente bem adestrado. Tá? Sentava, fazia uma exibição na frente do Center 1 e depois passeava com as crianças. E foi uma batalha para trazer esse elefante para cá, realmente, que você imagina, deve vir num caminhão transportar esse elefante para cá. Foi uma batalha gigantesca e foi muita até coragem, porque você se responsabilizava por alimentar, por tudo em relação ao elefante. E o elefante, primeiro teve uma ideia do elefante fazer um passeio pela cidade para chamar a atenção e despertar a curiosidade do que aquele elefante estava fazendo, dizendo que ele estaria lá no Center 1. O elefante chegou às 5 horas da manhã, né? Parou, exatamente era para estar escondido, porque a campanha era toda, né? Você levava as pessoas à imaginação, né? A exercitarem sua imaginação, mas o elefante não aparecia, né? Apareciam os carros freando,
aparecia a ponta da tromba, mas o elefante não aparecia. E, de repente, o elefante aparece na frente do Center 1. Aí o Tasso me liga às 5h30 da manhã e diz: tire o elefante da frente do Center 1. E eu saio, pego o carro, chego no Center 1, falo com o seu Luiz, que era o adestrador. Seu Luiz, nós temos que levar o elefante para um local específico, não pode ficar aqui e tal. E levamos para um terreno do Grupo Gereissati na Padre Valdivino. E algumas cuidados e sustos também, porque quando nós chegamos nesse terreno, o elefante entrou, foi se coçar no muro e derrubou o muro, né? Aí o dono da casa, revoltado, chamou a polícia. O Guto saiu rodando e no lugar o elefante, não me lembro onde, mas foi mais para longe, o elefante encostou no muro e derrubou o muro da casa. Chegaram carros da polícia com sirene ligado e tal, então fui eu explicar que era uma promoção publicitária e tal, do que o elefante veio para o Center 1. Aí começa a meter Tasso Gereissati, fulano. A polícia entendeu a história e eu disse: olha, Tasso, esse não dá para ficar aqui. E depois foi encontrado um terreno também do Grupo Gereissati Mudubim, para onde esse elefante ficou até a hora de aparecer oficialmente, né? Quando o elefante apareceu, eu disse: Tasso, esse elefante tem que ter uma agenda, fazer umas visitas. E tinha uma feira de carro do Povo, né, do jornal O Povo. Aí cheguei nessa feira de carro do jornal O Povo, foi uma loucura. Aí os fotógrafos tomaram, já ganhamos a mídia, né, total, né? Aí chegaram os outros jornais, era Correio do Ceará, O Povo, Tribuna e tal. No outro dia só dava o elefante nos jornais. E fizemos uma agenda de visita. Fomos visitar o engenheiro Joaci Demétrio, o otorrino Pompeu Vasconcelos, a dona Yolanda Queiroz, que era a sogra do Tasso. E a dona Yolanda se assustou muito, porque na hora a casa tinha muita planta na frente, o elefante passou a tromba nas plantas, arrancou a metade. Dona Yolanda correu, mas ficou muito feliz com a visita do elefante. E muitas pessoas foram visitadas pelo paquiderme, né? Inclusive os boêmios do Bar do Anísio, né, que receberam uma visita minha, né, parando para... Na época, existia aqui em Fortaleza, no Ceará, uma cachaça chamada Chave de Ouro. E eu fui presenteado com uma caixa de chave de ouro. Não sabia que o adestrador do elefante era chegado a uma cachaçinha. E dei uma garrafa. Quando eu disse: vamos fazer uma visita ao bar mais famoso da cidade, o homem já estava mais entusiasmado. E levei o elefante até o Bar do Anísio. Estava lá Augusto Pontes, Cláudio Pereira, aquela turma toda, né? Os intelectuais da época, né? Então foi uma loucura, uma loucura. Eu disse, depois isso virou matéria da revista Propaganda, porque a história rolou que eu teria ido vestido de marajá, montado no elefante até o Bar do Anísio, que nunca aconteceu, mas rolou, né? Eu deixei de desmentir. A campanha foi muito assim, muito levada a um direcionamento que foi o elefante, né? Porque isso aí empolgou as crianças virem, né? Umas subiam, a mãe deixava ali. Foi um momento muito interessante. Ele já tinha todo um equipamento, né? Ele colocava em cima do elefante uma manta, né? Uma estrutura com 4 cadeiras de um lado, 4 cadeirinhas do outro, e aí iam colocando as crianças e ele dava, o adestrador levando o elefante, dava uma volta ali na frente do Center 1 e era uma voltinha, tá? As crianças já estavam felizes só em ver o elefante, e quando dava a volta, então a fila era muito grande, mas a volta era muito rápida.
uma promoção de compras que dava acesso a um cartãozinho que as crianças estavam autorizadas a dar uma volta no Jumbo, né? É chamado. Olha, no dia da inauguração, a euforia foi tão grande que nós esquecemos os protocolos e fomos comemorar, porque realmente foi difícil, foi muito difícil. Quando começamos a colocar os anúncios em jornal, em televisão, vídeo, jingle, não sei o quê, as pessoas começaram a ficar num estado de empolgação muito grande. No dia 6 de novembro de 74 foi quebrada a expectativa e as pessoas compareceram para ver o Center 1. E estavam lá pessoas, autoridades da maior expressão, o governador César Carlos, Dona Marieta, o prefeito Vicente Fialho, Abílio Diniz, Edson Queiroz, Nilson Holanda, Zé Dias Macedo, Tonho Albuquerque, da filme, Gervásio Pegado, Dona Marieta e o governador. Assis Vieira Filho, lojista. Maria Cláudia Oliveira, Dona Maria de Luz Gereissati, a matriarca. Clóvis Rolim, governador César Carlos, Clóvis Rolim, entre outras pessoas. Demócrito Duma, das comunicações. Ládio BD. Inácio Parente e Dona Maria de Luz Gereissati. Acho que o Center 1 foi um polarizador bastante forte na transferência de serviços, porque, por exemplo, foi o Center 1 e o comércio, depois foram cartórios, né? Depois foram alguns órgãos públicos para aquela região. E isso criou-se não digo esvaziamento, mas de qualquer maneira criou-se uma divisão na ocupação entre o centro e lá. E aí aquilo formou um centro de bairro, um comércio, serviço, que à medida que vinha o comércio, vinham os cartórios, órgãos e tudo, vinha também prédios de serviço, de sala e de residências. Isso formou aquele conjunto que a gente tem hoje aqui. Se eu tivesse essa noção, eu tinha comprado, inclusive, os terrenos mais perto do lado para poder ampliar. Eu acho que o projeto Center 1 foi concebido pelo cacife financeiro do Tasso. Da juventude, sem o recurso e a decisão de implantar que ele teve, eu não vou culpar ninguém, a culpa foi minha mesmo, mas eu fiquei tão temeroso do negócio que eu achava que ia dar certo, mas não como deu. Não tão rápido e nem tão intensamente como deu. Mas a minha sensação é, primeiro, entender como é que o Tasso acreditou na rede. Éramos todos da mesma idade. Eu tinha 23 anos, na época da Jovem Guarda, cabelão, né? Mino, do mesmo jeito, talvez até pior. Tinha um receio muito grande, porque, como eu estava dizendo, porque
né? Por que eu vou deixar de ir à rua para ir aqui? Eu não vou deixar de ir à rua. Eu quero ir para a rua. É na rua que tudo acontece. Rua, entre aspas, né? Então, todas essas coisas assim que são muito novas e diferentes, você tem um risco, né? Resolvemos correr o risco, né? E o Tasso também, um menino de 23 anos, que até se surpreendia como é que o Abílio Diniz tinha dado a marca dele a um menino de 23 anos. Aí eu disse, porque ele acredita em você. Então, nós fomos tomados no final, quando tudo deu certo, quando tudo aconteceu, quando a inauguração foi um deslumbramento, né? A cidade toda estava lá, nós nos abraçamos, choramos, bebemos, fomos comemorar, nós largamos tudo e fomos comemorar. Né? Eram 3 rapazes de 24, 25 anos, né? Tendo conseguido êxito numa campanha, passando por cima das maiores agências da cidade, né? Nosso primeiro trabalho, e eu acho que deu sorte, porque depois vieram outros bem maiores. Não, eu acho que é a descentralização, né? Começou um grande processo de descentralização, sendo que hoje você tem shoppings em vários lugares da cidade. E é importante a descentralização, não só com shopping, mas porque muitas lojas vieram para cá, no próximo ao redor do shopping, muitas lojas. E hoje você tem ruas, Dom Luiz ali, por exemplo, está cheio de lojas, etc. O que é bom, porque as pessoas... Hoje fala-se muito em mobilidade urbana, naquele tempo não era um problema para nós, né? Já devia ser lá para Nova York, São Paulo, etc. Mas a mobilidade urbana é que as pessoas morem o mais perto possível dos lugares que ela costuma ir e satisfazer seus desejos de compra, de lazer, etc. Por isso que tinha um cinema lá também, para ser da área de lazer. O Center 1 se firmou como um sucesso de vendas, e aí, no entorno do Center 1, começaram a surgir lojas comerciais. Como? No início, era mais, de novo, as casas, que se transformam. A Casa Pio foi uma das primeiras, né? Tinha a BD Sport, tinha a loja O Circo, tinha várias outras lojas em torno do Center 1. E aqui também começou pela Avenida Desembargador Moreira. E aí começou isso a crescer, a crescer, a crescer. Aí começaram, né, por exemplo, Casa Blanca, Shopping Casa Blanca, que não é um shopping no estilo do Center 1, mas tinha lojas embaixo. Foi também uma antiga residência que ocupava ali a quadra inteira, que foi demolida, né, que era do dono da Casa Blanca, do Emílio Ari, começaram a surgir a partir daí. Foi esse edifício da Casa Blanca e aquele ali que chama Flávio Carneiro, os primeiros edifícios de escritório. Então essa parte de serviço também começou a partir daí. Por quê? Porque só o comércio já não era suficiente, tinha que ter. Outra coisa muito importante que foi nessa época também, os bancos, as agências bancárias. O Bradesco, né, que foi um dos primeiros também, até nesse estilo neocolonial aí dele, mas foi um marco importante. E nessa época os bancos tinham um papel muito importante, todo mundo ia no banco. Hoje a gente não vai mais, né? Mas nessa época, então, era um centro financeiro, esse eixo aqui, né? E tinha vários, era Bradesco, era Banco Nacional, Itaú, não sei se na época nem chamava assim, mas tinha várias, assim, de Búcio Cavalcante até a Vigílio Távora, na Santos Dumont, tinha vários e vários bancos. Então, era tido como um centro financeiro
mais até intenso, mais ativo do que o que tinha no centro. Alguns tinham as suas próprias sedes, aqui passaram a ter na aldeota. Então isso, mais uma vez, né, fortaleceu esse papel da centralidade da aldeota. Alguns até ocupavam algumas residências, mas alguns começaram a construir suas próprias sedes, como o antigo Banco Nacional, que era ali, esquina da Tiburcio Cavalcante com a Santos Dumont. Não só receoso, mas não havia coisa, um arrependimento enorme. Primeiro o estacionamento pequeno, depois de não ter comprado os terrenos ao lado, que eu não tinha como, necessitando de uma ampliação quase que urgente, e eu não tinha para onde me expandir. Inclusive, existiam revistas de circulação nacional que vieram aqui fazer matéria sobre essa campanha. E foi, na verdade, a maior revolução do varejo na história do comércio do Ceará. Você tirar tudo da cidade para a aldeota era difícil. Era difícil, mas aconteceu. Quer dizer, aconteceu, virou manchete, mas aconteceu e deu certo. Foi um dos momentos mais criativos da minha vida e de muita satisfação, dava muita satisfação. E aí entra um pouco, né, do jovem, que é de responsabilidade, né? A gente fazendo as coisas completamente inovadoras, com muita alegria, muita vontade e correndo muito risco, com menos. Hoje, talvez não corresse esses riscos, né? Não tenho. Então, você junta esse momento de muita satisfação pessoal e muito rico, e bote um pouco de responsabilidade da juventude aí também, né? Depois que acabaram com a coluna da hora, depois que derrubaram o abrigo central, o centro da cidade mudou para outro local. Lá tem ar para respirar, tem coisas lindas para olhar, tem muita coisa pra comprar, pois o centro agora é o Center 1. Center 1, o center da cidade. Depois que acabaram com a coluna da hora, depois que derrubaram o abrigo central, o centro da cidade mudou para outro local. Lá tem ar para respirar, tem coisas lindas para olhar, tem muita coisa para comprar, pois o centro agora é o Center 1. Center 1, o center da cidade.